Você fez uma cirurgia plástica e está observando coloração diferente nas suas cicatrizes? Bom, eu vou explicar por que isso pode acontecer no vídeo de agora do Clube da Plástica. Assista até o final. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem com vocês? Antes de falar nessas diferenças de cores que podem ocorrer na cicatrização, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do Clube da Plástica, porque é muito importante para a gente, e também deixar aquela curtida, aquele like debaixo desse vídeo e dos outros vídeos que você curte aqui no Clube da Plástica. Bom, vamos lá. É muito comum a queixa de pacientes em relação à coloração da cicatriz no pós-operatório de uma cirurgia plástica. Algumas cirurgias plásticas, podem conter cicatrizes extensas, tipo mamoplastia redutora, abdominoplastia. Então, a paciente ela vai ter cicatrizes mais longas ali naquela região do corpo dela, onde ela pode sim observar diferença de coloração durante o processo cicatricial. Também é muito comum as pacientes compararem a sua coloração da sua cicatriz com outras pessoas e observarem que existe diferença de uma colega que cicatrizou com 2 meses, a cicatriz já estava bem clarinha, e a outra que tem quase 1 ano de cicatrização e ela ainda está mais escura, mais avermelhada. E isso acontece muito relacionado ao tipo de cicatrização genética de cada paciente e também ao nível de tensão colocado nessa cicatriz durante a cirurgia. Vamos lá, vamos explicar isso melhor. A coloração cicatricial ela tem uma carga genética bem grande porque alguns tipos de pele evoluem com uma maior pigmentação, uma maior formação de melanócito ali, e o melanócito produz a melanina na parte cicatricial, na região cicatricial. Geralmente essas pacientes também elas têm aquela característica de, por exemplo, na amamentação, vamos falar das mulheres, quando ela vai amamentar, a areola fica bem escura, ela fica quase negra na hora que ela está passando pelo processo de amamentação. Então, isso é uma característica genética que essas pacientes já podem carregar consigo mesmo. É muito comum arranhões, assim, ela tem espinhas, que aparecem no rosto, ou espinha que aparece na região do colo, e essas espinhas, depois que saem, deixam uma manchazinha mais escura no local. Então, isso caracteriza muito uma condição genética de escurecimento da cicatriz. O outro fator que eu falei está muito relacionado à tensão na ferida cicatricial. Vamos dar um exemplo. Quando a pessoa faz uma cesariana, ela está com a barriga esticada, o obstetra vai lá, faz uma incisão na pele para acessar o útero ali, tirar o neném de dentro do útero. Depois que ele tira o neném, o útero contrai, aquela barriga que estava grande, ela fica bem pequenininha. Então, na região da cicatriz está ali sobrando pele, não tem quase que tensão nenhuma. O próprio peso da pele ali sobrando por cima da cicatriz está fechando a cicatriz da cesariana, e ali está com a tensão zero, não tem nada puxando, querendo abrir aquele corte. Então, nesse caso, o organismo ele entende que como não precisa de muita cola ali naquela cicatriz, porque a tensão está zero, às vezes a tensão é até positiva, o peso mesmo está querendo fechar a cicatriz, o organismo ele não vai mandar muito fibroblasto, que é uma célula que produz o colágeno, um dos colágenos que a gente tem no corpo é o colágeno cicatricial. Então, esse fibroblasto ele não vai ter a necessidade de produzir uma quantidade muito grande de colágeno nessa região. E aí, geralmente, uma cicatriz cesariana fica bem fininha, por ter pouca tensão, e ela também tem característica de coloração. Rapidamente ela consegue clarear, porque como chegou pouco colágeno ali, vai ter pouca absorção depois pelo corpo desse colágeno em excesso que chega para cicatrizar. Uma cirurgia plástica é o inverso disso tudo. Geralmente a pessoa tem excesso de pele. A face, um facelift, a pessoa vai tirar um pouco de pele para dar aquela esticadinha. A mama, ela tem um excesso de pele que está causando a queda da mama
vai ser removido esse excesso de pele e a gente vai construir uma mama ali com certas tensões para manter ela bem no lugar. A barriga, o paciente está com flacidez na região abdominal, o cirurgião vai lá, tira o excesso de pele e estica a barriga para baixo. Então, nas cicatrizes, geralmente de cirurgias plásticas, né, você vai encontrar uma maior tensão na ferida. A ferida ela vai estar querendo abrir, porque o cirurgião teve que esticar bastante a pele para dar aquela forma que o paciente quer. Então, se o corpo do paciente identifica a tensão na ferida, o que ele faz? Ele vai mandar mais células para produzir ali aquela cola, né, para poder juntar bem a ferida e deixá-la bem firme. Essas células são aquelas que produzem o colágeno, que é o que dá resistência à pele. Então, eles mandam ali uma grande quantidade de fibroblastos para produzir o colágeno, eles produzem ali uma quantidade de colágeno grande o suficiente para colar aquilo ali no tempo correto, só que depois fica uma quantidade grande de colágeno ali por bastante tempo. Chega a ficar por meses, até às vezes anos. E aí o organismo, ele vai, né, depois que já colou, que tem uma tensão, ele vai absorvendo gradativamente esse colágeno. Mas esse processo pode ser um processo muito lento. Então, para algumas pacientes, né, que já tem essa característica de ficar um pouquinho mais escura e sofre esse processo de cicatrização tenso, ela vai ter uma coloração mais escura nas cicatrizes. Mas por que ela fica com diferença de coloração geralmente numa mesma cicatriz, na cicatriz do abdômen, ou então numa mama um pouco mais escura do que a outra, ainda está um pouco mais vermelha, está aquele vermelho mais intenso, na mesma cicatriz da mama, no canto está mais vermelho, na areola já está bem clarinha, tem diferenças isso. Porque você vai ter diferença de tensão na ferida numa mesma cirurgia. Por exemplo, na abdominoplastia, a maior parte, a região que fica mais tenso, são mais ou menos aqueles 12 centímetros centrais da cicatriz. Nas laterais tem pouca tensão. Então, geralmente você vê uma persistência de coloração mais forte no meio da cicatriz do abdômen. Na mama isso é comum também. Geralmente nas partes mais centrais da cicatriz, na parte inferior fica um pouquinho mais vermelho. Também é comum algumas outras regiões do corpo, por exemplo, no meio, a gente chama de região external, que é no meio das mamas ali, a derme é mais espessa, a derme é mais grossa. Se a derme é mais grossa, mais espessa, ela vai ter um pouco mais de produção também de colágeno, porque ela vai ter um tecido maior produzindo esse colágeno. Então é muito comum aqui no canto da cicatriz, na parte interna da mama, ficar um pouquinho mais vermelho, persistir mais o vermelhinho, ela ficar até um pouco mais altinha durante um tempo, até o organismo absorver todo esse colágeno que chegou lá. Então, resumindo, né, a coloração, a intensidade da cicatriz, ela vai estar relacionada, né, com a tensão dada àquela cicatrização, né? E outra coisa é o coeficiente genético. Então, uma coisa está relacionada à outra, e o paciente que tem as duas coisas juntas, provavelmente vai ter uma cicatriz um pouco mais escurecida e vai demorar um pouco mais para clarear do que aquele que pelo menos não tem o coeficiente genético junto, né, com a tensão ali causada pela própria cirurgia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Semana que vem, segunda-feira, eu estou voltando com um vídeo fresquinho. Doutor Ali que está chegando quinta-feira também com um tema novo aqui no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no Clube da Plástica, é importante pra gente, e deixar aquele like debaixo desse vídeo e dos outros vídeos daqui, tá bom? Grande abraço e até lá. Tchau, tchau!